Boa noite, Barbieri. Por aqui. Vocês têm um jogo importante quarta-feira contra o River Plate. Tem a dúvida, né, do Hever e do Juan, que estão lesionados. E logo no sábado vocês já viajam para enfrentar o Atlético Mineiro. E com dois desfalques, né, o Rodolfo e o Cuéllar. E ainda as dúvidas de Juan e Hever. Como lidar com essa dor de cabeça? Boa noite. Primeiro a gente tem o River, né? Então o foco está todo no River para a gente fazer um bom jogo lá, tentar conquistar a vitória e terminar em primeiro do grupo. Depois que passar esse jogo, a gente vai quebrar a cabeça da melhor maneira possível para montar o time contra o Atlético. Barbieri, boa noite, aqui à esquerda. A gente viu um Flamengo no primeiro tempo, eu não sei se foi surpreendido pelo Vasco, pela postura do Vasco no primeiro tempo, mas a gente viu muito o Flamengo errando, principalmente na linha de defesa. Estava meio afastada a linha de marcação do Flamengo, do meio campo, com a zaga, e o Vasco estava conseguindo aproveitar. Acredito que no intervalo você tenha conversado com seus atletas, até a postura do Flamengo mudou para o segundo jogo. Esses inícios de partidas vêm complicando um pouquinho o Flamengo. Como fugir um pouco? Está sendo surpreendido o time do Flamengo com a postura dos adversários, às vezes um pouco mais recuado, às vezes um pouco mais ofensivo, ou o Flamengo está cochilando, podemos dizer assim, nesses primeiros minutos? Não, vamos lá. Eu acho que a gente começou o início do jogo bem, tanto é que fizemos o gol relativamente cedo. O Vasco realmente veio com uma proposta de botar o Thiago Galhardo nas costas, do Cuéllar e do Paquetá, e a gente demorou um pouquinho para se ajustar nessa marcação, mas na maior parte do tempo eles não encontraram o passe no Thiago. Eles estavam ganhando a segunda bola. O Rio estava vindo para disputar a primeira e a segunda estava sobrando no Thiago, e eles estavam gerando um pouquinho de problema para a gente. Acho que eles igualaram o jogo, vamos dizer assim, mais na questão da bola longa, dos escanteios, e aí a gente sofreu um gol de bola parada, que a gente não havia sofrido, né? Mas depois acho que a gente se ajustou. Não foi um primeiro tempo que a gente gostaria, né? Assim como o jogo todo. A gente entende que poderia ter feito um jogo melhor. Em alguns momentos o Vasco recuou demais, a gente tinha que ter dado mais velocidade à bola, ter buscado mais velocidade para criar os espaços, a gente não conseguiu fazer isso. Em dado momento do segundo tempo, nós mudamos a formação, trouxemos o Vinícius para dentro, depois trouxemos o Marlos para dentro. Acabamos até tendo uma chance clara de gol, o Marlos fez uma diagonal, a bola sobrou para o Lincoln, era a nossa ideia explorar isso, mas não conseguimos fazer o gol. E depois teve outras circunstâncias que fogem ao nosso controle, que até é chato a gente falar porque é tema recorrente, né? Barbieri, boa noite. Esse tema recorrente que você quer falar é a arbitragem, essa é uma pergunta, e você tirou o Vinícius por cansaço, opção técnica, e também nessa pergunta da arbitragem, vocês demoraram bastante a sair do vestiário, houve alguma conversa entre vocês, alguma análise desses lances todos que provocaram tanta briga e discussão? Vamos lá, em relação à arbitragem, eu revi os lances, eu acho que tem muitos lances duvidosos, acho que o lance do impedimento do Dourado é no mínimo duvidoso, dependendo de onde você para a imagem ou não está impedido ou não, e até onde eu sei a orientação é na dúvida, segue para o gol, perfeito? Depois tem o lance do Diego, o Diego levaria vantagem na jogada, ele parou para dar o cartão. Depois o lance do Riascos, que eu acho que não tem justificativa, não tem, nem seria o caso de árbitro de vídeo, que é uma questão que a gente vem pedindo tanto. O jogo estava parado, o Riascos empurrou, a agressão teria que ser o vermelho direto. Se ele toma o vermelho direto, não aconteceria toda a confusão que aconteceu depois. E o último lance, que o René não estava impedido e foi seguro dentro da área. Mais uma vez, eu não quero entrar por esse caminho, porque, como eu disse, é um tema recorrente, eu fico toda hora falando nisso. O que a gente tem se posicionado sempre é que a federação a CBF possa adotar o árbitro de vídeo. E que aí ambas as equipes não sejam prejudicadas com eventuais erros da arbitragem. Vinícius. Não, acho que daquele momento do jogo a gente entendeu que o Marlos estava mais descansado, podia ajudar mais. O Marlos tem o hábito melhor de jogar por dentro. Como eu falei para vocês, a gente fez uma alteração durante o segundo tempo, de trazer o Vinícius para dentro. E o Marlos, por já ter atuado mais nessa função, não aqui no Flamengo, mas também no Atlético Nacional, segundo a gente conversou com ele, a gente entendeu que ele podia aportar mais naquele momento do jogo.
Maurício, boa noite. Ainda falando um pouquinho sobre o jogo da quarta-feira também, o Flamengo garantiu a classificação, mas tem a possibilidade de garantir agora o primeiro lugar do grupo. Tem umas situações de pendurados com o Paquetá, o Dourado e esses jogadores que você perdeu. O que você está imaginando, projetando para esse jogo, até também pelo cansaço, pela sequência, depois vocês têm um jogo no sábado. E queria te perguntar sobre o Cuéllar especificamente, se vocês vão conseguir contar com ele para a quarta e se ele se apresenta depois do jogo contra o River à seleção. Vamos lá. Primeiro a gente vai avaliar como os jogadores vão se apresentar, porque eu não sei se eventualmente vai acontecer mais alguma baixa, enfim, tem que esperar isso. Mas a ideia é ir jogar na Argentina e buscar a vitória, entendendo que a gente sabe que é um jogo muito complicado, o River é muito forte, especialmente em casa, mas a ideia é ir com a melhor equipe que a gente tem à disposição. Em relação à sua pergunta do Gustavo, que também acho que se estende ao Trauco, o nosso posicionamento é que a gente conta com os jogadores. Não é uma data que a gente tem obrigatoriedade de liberá-los, é um jogo importante, né? Como eu frisei, a gente vai em busca da vitória, então a gente vai levar o que tiver de melhor à disposição. Boa noite, professor. O Diego tem crescido, como você falou que ele ia crescer. Essa partida de hoje ele fez melhor do que a partida passada. O R7 tem crescido de uma maneira considerável. O René você conseguiu colocar para jogar. O que você pensa fazer para que o Henrique Dourado ele consiga também se enquadrar nesse esquema tático? Porque parece que ele está meio um peixe fora d'água ali. Não, eu acho que o Henrique vinha fazendo muito bons jogos. Hoje, acho que não foi um dos melhores jogos dele. E a gente precisa conseguir fazer com que a bola encontre o Henrique em melhor situação dentro da área, né? Acho que isso é importante também. Então, acho que não é transferir a responsabilidade toda para o Henrique. A responsabilidade é da equipe de conseguir criar situações em que essa bola chegue numa situação melhor para ele poder finalizar. Mas como eu voltar a falar, ele teve uma chance, guardou num lance polêmico, mas teve a chance e guardou. Esse é o papel dele, né? Aproveitar as oportunidades que tem. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar. Barbieri, boa noite aqui atrás. Eu quero que você fale um pouquinho, né, desse ponto, né? O Flamengo conquistou esse pontinho só aqui, acabou perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O prejuízo para isso, né, foi um ponto conquistado, né, um clássico, sempre um ponto importante, mas de ter perdido a liderança do Brasileirão. Nos incomoda muito, muito. Nosso objetivo, nosso desejo era vir buscar a vitória. A gente sabe que do outro lado tem um adversário que trabalha, que se prepara, que teve a semana inteira para se preparar para enfrentar o Flamengo, coisa que nós não tivemos. Mas a sensação no vestiário, a nossa conversa, é de estar inconformado, vamos dizer assim, né? Não sei se a palavra é essa, ou não satisfeito, insatisfeito, acho que é a melhor palavra, insatisfeito com o resultado. Nosso objetivo era conquistar a vitória e continuar brigando pela liderança. Agora, o campeonato é longo, tem muita água para rolar aí, e a gente entende que tem condição de retomar essa liderança. Boa noite, Barbieri. O que você tem conversado com o Paquetá em termos de posicionamento, principalmente quando o Diego e o Everton Ribeiro estão em campo também? A gente conversa bastante, não só com ele, porque o posicionamento de um influencia no posicionamento de outro, né? E a gente tem tentado ajustar. Agora, é preciso entender que a gente tem tido muito pouco espaço para treinar. E uma coisa é você ajustar na conversa, uma coisa é você ajustar mostrando o vídeo, outra coisa é você poder experimentar dentro do campo. E a gente tem tido muito pouco tempo para fazer isso. Então, não é o que nós queremos, mas a gente entende que vão acontecer desajustes naturais. A gente está buscando soluções para tentar amenizar isso, até porque, até a parada da Copa, a gente não vai ter tempo para treinar. Então, mas estamos conversando, não só com o Paquetá, mas com o Diego, com o Ribeiro, com os outros jogadores, para que a gente consiga ocupar melhor os espaços do campo, fazer com que a bola corra mais rápido para a gente encontrar esses jogadores em vantagem. Barbieri, boa noite. Você já comentou um pouco sobre a arbitragem, mas eu queria saber, você acha que a arbitragem influencia na parte tática da equipe depois de ter 2 jogadores expulsos? Com certeza, desconfigura completamente a equipe, né? E não só a nossa, mas a deles também. Eu acho que, de uma maneira geral, o tipo de arbitragem que foi feito acabou favorecendo um pouquinho o jogo que o Vasco procurou, que era de esperar, que era de matar o jogo no meio de campo, de fazer muitas faltas, fizeram muito mais faltas do que a gente. O Everton Ribeiro sozinho sofreu 9 faltas, então teve um rodízio para parar ele. Acho que a arbitragem adotada acabou favorecendo esse tipo de jogo, não que tenha favorecido o Vasco, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que favoreceu esse jogo, prejudicou o espetáculo. Obrigado, pessoal. Boa noite.